Olá pessoal, é com prazer que estamos aqui para a nossa segunda apresentação, que é a nossa classe bíblica, e estamos iniciando essa nova fase de estudos com você. Cada semana, todo sábado, então a partir das 7 horas, estaremos com você aqui estudando alguma parte da Bíblia. Hoje, dando sequência ao que começamos na semana passada, temos aqui o prazer de ter algumas pessoas novas, né? Cada semana traremos algumas pessoas diferentes aqui para compartilharmos com vocês a palavra de Deus. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jane, vou estar estudando a palavra de Deus com vocês. Que bom estarmos juntos aqui. Bom dia, meu nome é Cláudia e que bom que nós vamos juntos estudar a palavra de Deus e aprendermos aqui um pouquinho mais da mensagem de Deus para cada um de nós. Bom, a primeira coisa vocês devem ter percebido, mudamos um pouco o nosso fundo aqui, nosso visual, para melhorarmos um pouco a nossa apresentação. Na semana passada eu notei que fiquei um pouco sem cabelo, então hoje, para melhorar um pouco o nosso visual aqui, o fundo preto eu acho que ficou melhor. Tenho que dizer para vocês também que essa semana foi uma semana não muito boa para mim. Eu perdi a minha mãe e quero mencionar isso porque quero agradecer a todos que estiveram conosco, nos confortando, né? Tantos membros da nossa comunidade, como amigos, agradecemos a todos e também dizer que eu tenho essa esperança de vê-lo novamente, porque tive o privilégio de nascer num lar cristão e isso eu acho muito importante quando os pais têm essa preocupação, né, de desde cedo ensinar seus filhos a crescerem no caminho do Senhor. E tem muito a ver aqui com o nosso estudo. Vocês vão observar que isso também aconteceu na vida de Israel, o quanto o ensino e o aprendizado que eles tiveram através da palavra de Deus ajudou em certas fases para que eles não se desviassem de Deus. No momento, vocês acompanharam conosco na semana passada, viram que nós estamos estudando Esdras e Neemias. Agora estamos na segunda parte. Estamos fazendo esse estudo que é um resumo. A partir do próximo trimestre, a primeira semana de janeiro, vamos começar uma temporada completa, que será as profecias de Daniel. E neste caso fizemos apenas um resumo em 3 partes para que você tenha uma ideia, já que os livros de Esdras e Neemias, eles são uma porta de entrada, né, uma introdução para compreendermos melhor as profecias de Daniel. Continuando então, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá em Esdras, e acompanhar conosco o primeiro verso, que é o pensamento-chave do nosso estudo de hoje. Ô Jane, você lê então para mim? Esdras 5, verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Se você não estudou ou pegou esse vídeo um pouco adiantado, eu convido você então a voltar no nosso estudo da semana passada, na parte 1, para compreendermos aqui, você compreenda melhor a sequência de onde paramos na semana passada. O pensamento central aqui diz que, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. A frase que eu destaquei, mostrando que Deus, em todo o tempo, ele esteve buscando o seu povo, principalmente nesse caso, num momento de dificuldade, que estavam retornando à sua pátria, e Deus estava sempre atento para fazer o melhor para o povo. Às vezes acontecia alguma coisa errada, eles acabavam se desviando, mas Deus estava sempre buscando eles e procurando fazer o melhor para que eles se voltassem para o seu Deus. E estamos aqui nesse momento que é o ano 444. Não vamos citar muito esses momentos e detalhes de datas, porque senão o nosso estudo ficaria muito extenso, mas o importante é que você saiba que estamos nesse ano, no momento que Neemias chega, depois das dificuldades que nós citamos na semana passada, e a construção do muro foi finalmente retomada. E o importante é que foi rápido dessa vez. Em 52 dias eles conseguiram reconstruir o templo. Outra coisa também,
para darmos aqui na introdução, na nossa reflexão, é que para onde quer que nós voltemos hoje, se pensarmos na obra de Deus na terra, nós observamos que Satanás, o inimigo de Deus, ele tem posto a mão para dificultar o trabalho. Não aconteceu isso somente na história. A obra de Deus aqui na terra, de trazer de volta os pecadores, ela sempre teve uma dificuldade quando pessoas, né, através da influência do Espírito Santo, quiseram fazer com que o trabalho de Deus avançasse. E não foi diferente dessa vez. Aqui nós vemos o exemplo na história do povo, neste momento que eles estavam retornando. A primeira questão que nós temos no nosso guia de estudo aqui é uma reflexão de como começou as dificuldades. Cláudia, responde para nós então, em sua opinião, por que eles tiveram tantas dificuldades nesse momento? Ali iniciou-se a oposição, né? E é interessante porque no início, quando eles voltam e eles começam a reconstrução do templo, Esdras capítulo 4, 1 a 5, nos diz que, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram, né, eles foram oferecer ajuda. E é interessante porque o texto bíblico diz, né, ouvindo os adversários. Então, assim, a ênfase aqui na palavra adversário eram quem? Essas pessoas eram samaritanos, né? E essas pessoas procuraram Esdras e eles queriam oferecer ajuda para a reconstrução do templo. Mas eles se recusaram a aceitar. E aí a gente olha assim, a impressão que nós temos é que, nossa, que maldade, por que recusar ajuda? Eles queriam fazer o bem ali, ajudar a reconstrução do templo. Mas existia ali um motivo muito maior. O povo havia voltado do cativeiro por conta da desobediência a Deus. E eles precisavam reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu templo. E eles queriam começar, vamos dizer assim, com o pé direito, né? E o que aconteceu? Aquelas pessoas que viviam ali, se você vai a 2 Reis 17, 24 a 41, nós vemos ali que o rei da Síria mandou pessoas povoarem aquela região, e aí mandou sacerdotes, né, para que ensinassem a religião local, que era a religião de Deus ali. Só que eles assimilavam também costumes pagãos. Então, a preocupação de Esdras era a seguinte: como é que eles vão nos auxiliar na reconstrução do templo e eles vão trazer esses costumes pagãos para dentro, né, do povo de Israel? E era o que eles estavam tentando evitar, porque aquilo havia levado eles à escravidão, o afastamento dos princípios que Deus havia designado a eles. Então eles recusaram a ajuda, não quiseram essa ajuda e disseram: nós vamos reconstruir o muro e a cidade sozinhos. Eles não queriam interferência externa, né, principalmente de uma outra religião sendo inserida ali. Muito bem, então a gente vê aqui uma dificuldade que eles tiveram, mas Deus sempre, quando Ele nos vê em dificuldade, Ele faz alguma coisa para nos ajudar. E o que aconteceu com relação a uma forma, qual foi a forma que como Deus atuou nesse momento, Jane? Enviou algumas pessoas especiais, ou como foi? Sim, Jaziel. Neste momento, Deus enviou profetas para falar com eles. Porque eles estavam com medo, é claro, né? Com todos aqueles inimigos ao seu redor, eles estavam com medo e Deus fez algo maravilhoso para encorajá-los. Enviou os profetas Ageu e Zacarias e os encorajou a voltar a construir. E por meio desses profetas levantou Zorobabel e Josué, que se dispuseram a retomar a obra. Então, desta forma, eles tiveram esse incentivo da parte de Deus. E isso é uma lição muito grande para nós, porque nós não estamos sozinhos, né? Quando enfrentamos dificuldades, Deus faz alguma coisa para que nós sejamos motivados a continuar. Muito bem, né? Graças a Deus por isso. Mas, dentro do contexto ali, a gente vê que eles enfrentaram dificuldades diversas, né? Tem mais alguma coisa em especial que aconteceu, Cláudio? Além da, a gente já mencionou aqui da ajuda que eles tiveram que recusar, durante o período da reconstrução, aí começou um outro problema, né? Porque as pessoas que estavam ali na terra, agentes da terra, né, começaram então a ver com maus olhos, né, aquela reconstrução do templo. E eles escreveram cartas para o rei, né, falando: olha, eles estão reconstruindo a cidade, esse povo vai se rebelar contra o Senhor. E a gente pode dizer que eles fizeram hoje, que a gente equivale hoje a fake news, né? Começaram a inventar mentiras, né?
Só que essas mentiras tiveram assim, um efeito. Por quê? O rei, quando recebeu essas cartas, imediatamente mandou que parasse a obra. Então a obra, ela teve que ser interrompida naquele momento, né? Eles pararam a obra por conta de mentiras que haviam sido ensinadas, enviadas ao rei ali. É interessante que, quando fala que o trabalho foi interrompido, o exército chegou e impediu a reconstrução da cidade. Foi uma abordagem assim, violenta, né, para que parasse a obra de Deus. Mas nós vemos aí que mesmo nessa interrupção da obra, Deus não havia abandonado o seu povo. Outra coisa importante que a gente observa é como que Deus atua, e nesses momentos especiais, quando o povo de Deus está passando por dificuldades, Ele levanta uma pessoa especial, né? E neste caso, Neemias foi essa pessoa chamada por Deus, que aceitou o convite, e que isso sirva de lição para a gente também. Às vezes vemos que a obra está com dificuldade, vemos pessoas que estão sofrendo, e a gente, é mais cômodo às vezes a gente falar, não, deixa isso para outra pessoa, né? E não assumimos a nossa parte, uma responsabilidade. No caso de Neemias, é um grande exemplo bíblico de alguém que tomou o pulso ali e falou, não, custe o que custar, né? Eu vou fazer minha parte, e é um exemplo para nós. Como foi que ele agiu em especial, Jane? Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, encontramos o seguinte: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então nós vemos aqui que Neemias, ele organizou uma vigilância ativa. Eles passaram a se dividir em turnos durante a construção, Jaziel. E aí nós vemos que uma mão, às vezes eles estavam ali assentando tijolos, e com a outra eles seguravam a espada. Neemias os preparou para lutar em meio à edificação. Eles fizeram a parte deles e Deus os protegeu. Quer comentar alguma coisa também, Cláudia, nesse sentido? Interessante, né? Você falou que Deus, quando chama, ele tem uma obra especial para cada um, né? E Neemias não se abateu diante da obra que estava para ele, né? Diante dele, né? Às vezes, na nossa vida, Deus nos chama para algumas obras específicas e a gente fica com medo. Mas a gente tem que ter em mente o que Neemias tinha, que Deus estava à frente. Quando Deus está à frente, os planos dele não podem ser, né, derrubados, né? Isso mesmo, Cláudia. Eles estavam preparados neste momento para enfrentar a oposição. Eles fizeram a parte deles e o Senhor fez o resto. Eu gostei muito de ter estudado, sempre um aprendizado para a gente. Nesse trimestre, o nosso guia de estudo trouxe este momento da história de Israel. Eu creio que você também já percebeu que são dois livros que quase ninguém estuda, né? E você está tendo a oportunidade de fazer uma revisão com a gente aqui, né? De repente, talvez você nem tenha ouvido falar nesses livros, ou se leu muito pouco, mas vem aqui com a gente, né, toda semana. Você vai poder ter um conhecimento um pouco maior junto com a gente, tá bom? A gente também está aprendendo, mas podemos dividir aqui esse conhecimento com você. E realmente me impressionou muito Neemias, também Esdras, né, que o antecedeu um pouco, Zorobabel, que foi o grande líder. Esses três são os que se destacaram nesse período. Mas nesse momento, Neemias, que através da sua liderança muito forte ali, ele resolveu deixar tudo, né, para poder fazer o melhor para o trabalho de Deus naquele momento. E a gente chegou aqui num momento que o muro de Jerusalém foi finalmente terminado. Como você viu na semana passada, as dificuldades que a gente tiveram na primeira fase, aqui, nesse momento, com Neemias também, como a Jane citou, né, o que eles tiveram que fazer ali, com armas na mão, realmente foi impressionante como eles tiveram que terminar, como dissemos no início, em 52 dias eles conseguiram, com a graça de Deus aqui, terminar essa fase. E após terminar essa fase, a gente entra num momento seguinte: qual será que seria a próxima tarefa após terminado ali a construção dos muros? O templo já estava também em condições ali de
iniciar seus trabalhos congregacionais, né? E eu queria saber aqui o que aconteceu nesse momento que o povo se reúne. Se você quiser também comentar um pouco antes, Cláudio, você quer falar mais uma coisa aí sobre a obra, antes de a gente entrar nessa fase? Interessante, né? Quando Neemias, capítulo 6, né, do verso 1 ao 13, mas a gente vai ler só o capítulo 4, 6, verso 3, desculpe. Diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, Neemias enviou mensageiros a algumas pessoas que queriam falar com ele. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aqui nessa parte a gente vê assim, o foco de Neemias no que era importante. Neemias era copeiro do rei, então ele era conselheiro direto do rei. Ele tinha diante assim, olhando pela lógica, né, pela ótica do mundo, ele tinha uma grande obra, que ele trabalhava com o rei. Então ele trabalhava com o soberano de um país, né, de um reino. E ele era a pessoa que estava ali próximo, que aconselhava o rei. Mas naquele momento que ele havia chegado a Jerusalém, a cidade ainda estava, né, precisando ser reconstruída, toda aquela cidade, ele disse, estou fazendo uma grande obra. E é interessante porque a grande obra para ele, o mais importante para ele, era assim, o chamado de Deus que ele tinha, e não o seu posto como copeiro do rei. Então isso traz para nós um alento e também uma lição muito importante. Muitas vezes nós estamos focando nas coisas deste mundo, né? Se preocupando com posições, quando na verdade nós devemos estar preocupados com a obra de Deus para nós. E pode parecer pequena a obra de Deus para nós, o chamado de Deus para algumas obras da nossa vida, mas não são grandiosas. Nós podemos dizer como Neemias, que é uma grande obra. Isso mesmo, Neemias considerou a obra de Deus grande e mais importante do que a sua carreira, porque ele percebeu que a honra do nome de Deus estava em jogo em Jerusalém. E isso é uma lição para nós também, né? Nós devemos considerar a obra dele mais importante, às vezes, colocar como nossa prioridade do que as coisas temporais. Muito bem. Aí depois dessa fase, eles chegam no momento que está tudo pronto, né? E chega o momento de estrear lá o templo. Como foi esse momento, Jane? Como que eles conseguiram fazer com que o povo se reunisse? Houve alguma coisa especial? Um evento especial? Aconteceu alguma coisa diferente? Sim, aconteceu. Neemias, no capítulo 8, versículos 1 e 2. O título desse capítulo é Esdras lê a lei diante do povo. Versículo 1. Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então nós vemos aqui a importância da palavra de Deus, né? Ela foi aberta para o povo e aqui eles começaram a leitura. E sabemos que essa palavra continha a lei que Deus havia prescrito a Israel. E isso foi de grande importância. E todos ali se reuniram, né, num lugar especial, construíram até uma plataforma, né, um púlpito para que isso fosse feito. E ali o povo pediu que Esdras lesse, né, e explicasse ali. Então eles ficaram fazendo esse trabalho lá. Muito bem. E aí, Cláudia, como foi a forma da leitura? Parece uns detalhes ali de como a leitura foi feita, né? Interessante, porque a gente tem que ver o contexto histórico também em que o povo se encontrava. Alguns haviam retornado ali, né, de Babilônia, e eles, a língua principal era o aramaico, eles não falavam o hebraico. Então a preocupação ali de Neemias, né, e de todos os líderes era o seguinte: ao ler a palavra de Deus, eles tinham que entender também. Então foi designado ali 2 grupos de 13 homens. A Jane mencionou que foi feito um púlpito, né? Eles prepararam o local ali para que eles pudessem falar. E durante a leitura, então, o primeiro grupo ajudou a ler a palavra de Deus e o segundo grupo de 13 ajudou na compreensão das passagens. E aqui a compreensão, ou dando explicações, né? Em Neemias 8:8, a frase é dando explicações.
de maneira que se entendesse o que se lia. A gente pode interpretar aqui como a explicação do texto, como nós estamos fazendo aqui com vocês nesta manhã, né? Lendo o texto, explicando, dando a nossa explicação, mas também a tradução do aramaico para o hebraico, porque a maioria, né, havia sido criado ali em Babilônia durante o período do cativeiro, e eles não haviam aprendido a sua língua da terra natal. Então a necessidade da palavra de Deus ser entendida pelo povo, né? Então você ler, mas você entender. Então foi, nesse momento aí, foi especial para o povo. Muito bem, eu queria fazer uma menção do momento do calendário que aconteceu isso. Não é o mais importante do nosso estudo, mas como no próximo trimestre nós vamos estudar o livro de Daniel, acho que é importante abrir uma aspa aqui para que você tenha algum conhecimento aqui que será usado depois quando estudarmos o livro de Daniel. Isso que estamos mencionando aconteceu num mês muito importante para o povo de Israel. Foi no mês do 7º mês, que é chamado de Tisri, e eles estavam numa sequência, para eles as festas que Deus havia os ensinado para que fizessem daquela forma, que todas as festas tinham um determinado simbolismo, e eles estavam na sequência da festa das trombetas, depois ocorreria o dia da expiação, e na sequência a festa dos tabernáculos. Essa sequência é muito importante para quem gosta de estudar profecias, e você já vai tendo aí um aprendizado. A festa das trombetas era uma preparação para o juízo. Trombeta, né? Toque de trombeta na Bíblia lembra toque de juízo, de alguma coisa que vai acontecer, que precisa haver ali uma preparação. Então, a festa das trombetas era a preparação para o juízo. Na sequência vinha o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês. Essa data é muito importante. Era o dia do juízo em Israel. E a festa dos tabernáculos, que na sequência agora eles tinham uma semana toda de comemoração que lembrava o libertamento, a libertação ali lá de Israel, quando Moisés os livrou lá dos egípcios. Então, gravem aí, né? Festa das trombetas, depois o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Foi mais ou menos nesse período que aconteceu a inauguração aqui do templo que nós estamos mencionando. Bom, vamos seguir agora qual foi a resposta do povo. A congregação está toda ali, é feita a leitura da palavra, vamos retomar então, é feita a leitura da palavra. Como que o povo reagiu, como que o povo respondeu a esse momento, Eugênio? Nós encontramos aqui no capítulo 8 de Neemias, no versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. É interessante aqui, o povo estava chorando, pranteando. E o mais interessante em saber é o porquê que eles faziam isso. Eles estavam pranteando e chorando porque eles estavam ouvindo ali sobre o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus, comparado à vida que eles estavam levando, como eles eram falhos, né? Comparando com a sua própria pecaminosidade. Então essa comparação os fez chorar e prantear. Mas aqui eles são aconselhados a não fazer isso, né? Não vos lamenteis, eles disseram, porque era um dia para estar feliz. Aquele era um dia consagrado, de alegria ao Senhor. O interessante é que eles, a Jane mencionou, e quando começou a leitura eles começaram a chorar. Aqui o povo vê então, em contraste com a palavra de Deus, a sua pecaminosidade. A palavra de Deus tem esse poder de nos mostrar a nossa condição, qual é a condição do ser humano, né? Diante de Deus, mas não só mostrar, mas trazer a solução também para que nós possamos, né, ter a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Então é interessante isso, né? O povo viu a santidade de Deus por meio da palavra de Deus, né? Então o poder da Bíblia, da palavra de Deus na nossa vida, nos mostrar quem nós somos e quem é Deus. A Cláudia fez menção da questão de olhar
ver ali o pecado e querer fugir do pecado, eu queria ler aqui um trecho do nosso guia de estudo que diz: ver a santidade de Deus por meio da sua palavra nos faz perceber sob uma nova luz nossa condição terrível. E esse momento foi um momento de adoração e de perceber a graça de Deus diante do pecado que eles perceberam que tinham, né? E mesmo assim Deus estava dando aquela oportunidade, né? Para nós hoje também ocorre isso, né? Às vezes a gente está numa condição difícil, se sente pecador e sente-se indigno até de se aproximar de Deus, né, de Cristo, mas quando a gente toma essa decisão, a gente vê como eles perceberam, choraram, né, porque viram a santidade de Deus e não temeram, né, e com isso eles foram abençoados. É isso mesmo. Quando nós olhamos a nossa pecaminosidade, né, a gente pensa, Senhor, eu não sei como eu vou me salvar. Mas quando a gente olha o amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós, aí a gente pensa, é impossível me perder, né? Então, o Evangelho é assim mesmo, ele nos constrange, o amor de Deus é maravilhoso, né? Vou destacar agora esse momento de alegria, que é lá, uma pequena frase do verso 10 do capítulo 8, diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. E quando nós partimos para adorarmos, para adoração, Deus se alegra com isso, né? Então ele fala, na alegria do Senhor e ver os seus filhos o adorando, eles receberam força. É interessante, né, essa forma de pensar, né? Como que nós recebemos força? Quando o adoramos e ele se alegra com isso. Dessa forma nós recebemos força dele. Mas não foi uma alegria qualquer, na verdade é uma alegria, a alegria de conhecer a Deus, né? Não é uma alegria como vemos hoje, comumente, às vezes, por causa de uma festa, uma piada, não é nada disso, não. É a alegria de conhecer a Deus, de ver como que Deus atua e resolve os nossos problemas, né? É essa alegria que eles sentiram naquele momento. Estamos já na reta final. O meu pensamento final é: como podemos nos alegrar no Senhor, mesmo durante provações difíceis e dolorosas? Eu até destaquei essa frase, talvez vocês peçam um pouco de desculpas, que eu estou com meu espírito um pouco devagar, né, porque como mencionei essa semana, perdi minha mãe, meu raciocínio está um pouco lento, mas lendo aqui eu percebi, né, como podemos nos alegrar no Senhor mesmo durante provações difíceis e dolorosas. E na experiência que eu tive essa semana, eu senti que a alegria que a gente pode ter é de ter essa certeza. Eu vou aproveitar esse exemplo, né, do que aconteceu, de ver que quando nós estamos nas mãos de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, a gente tem essa esperança. A alegria está muito relacionada com a esperança, né? E a esperança de Cristo na nossa vida, a esperança da vida eterna que Ele nos dá através da sua palavra, que é a Bíblia, a qual cremos ser a palavra de Deus, né? Isso nos conforta e nos traz esperança. A alegria que é manifestada aqui, nós vemos que Neemias, Esdras e também os levitas, né, aconselhavam ao povo. Toda conversão verdadeira ao Senhor produz uma alegria permanente na vida. É uma alegria que nada no mundo nos dá. Nenhum momento mais prazeroso que você viva não é comparado aos momentos que você está ali com Deus, lendo sua palavra, estudando, sentindo a presença dEle. E o que eu também destaquei aqui de importante, que eu tirei para a minha vida, né, é que apesar de constatar nossa culpa e mácula, né, eu estou contrastando o meu caráter pecador, né, com a santidade do Senhor, nós podemos nos alegrar com a certeza do perdão dos pecados e no amor de um Pai Celestial perdoador. E essa alegria ninguém pode tirar de nós, nenhuma circunstância da vida. Eu acho que vocês falaram tudo que eu penso também. É interessante isso, né? Porque aqui diz que nós devemos regozijar-nos por tudo que Ele nos concedeu. Então, todos os dias nós devemos nos esforçar para nos deleitar no Senhor e sua bondade. Eu fiquei pensando aqui a palavra, nos esforçarmos, porque o mundo, às vezes, né, as dificuldades, os problemas,
começa a suplantar em nós essa alegria, né? Como o Jaza mencionou que ele passou essa semana, longe da sua mãe, eu tive também essa experiência, um pouco mais de 3 meses. Então a gente percebe que os acontecimentos, as coisas que nos rodeiam tentam suplantar essa alegria. Mas quando nós vamos na palavra de Deus, assim como nós estudamos aqui sobre a história de Neemias, mesmo com dificuldades, com problemas, nós, quando abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos encontrar ali alegria, né? E uma frase que eu gosto muito, uma passagem bíblica, é São João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, a gente tem a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a Jesus, nós temos uma esperança, e é um motivo de nós nos alegrarmos. Às vezes nós vamos sair saltando, como as pessoas esperam que seja, mas é uma alegria interna, que é um tipo de alegria e paz que mesmo em meio às adversidades, às dificuldades e problemas, nós conseguimos nos alegrar. Eu acho que são momentos assim, que nós precisamos olhar para a vida, olhar o panorama geral e vermos as bênçãos de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Foi o que Neemias e Esdras viram. Mesmo em meio às dificuldades e problemas que eles enfrentaram pela reconstrução, né, do templo, da cidade, a mão de Deus estava guiando e eles se regozijaram, eles ficaram felizes. Muito bem. Tem mais uma palavra, já? Não, nós já concluímos aqui. Agradecemos a todos. O pensamento central, como você viu, né? Aproveitando essa experiência dos nossos antepassados, que nos trazem toda essa vivência, todos esses ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, a gente tem esse conforto, né, e tem essa certeza de que Deus, assim como nos guiou no passado, também nos guia hoje e nos guiará também no futuro, né? Amém. Que Deus abençoe a vocês. Na próxima semana estaremos novamente aqui, dando conclusão ao estudo de Esdras e Neemias. Se você mora aqui em Jaboticabal, nós estamos com a nossa comunidade aqui aberta para você. A partir das 9 horas temos aqui os nossos grupos de estudos. Estamos estudando esse tema de Esdras e Neemias e você é o nosso convidado especial. Então, até a próxima semana.